E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá? É um prazer enorme estar com vocês aí na matéria de radiologia interdisciplinar e continuar o nosso assunto sobre radioproteção, tá? Na aula passada nós falamos sobre alguns princípios importantes, né, da radioproteção ali, né, algumas partes importantes relacionadas à radioproteção. Entre elas, né, a parte do tempo de latência, né, a radiosensibilidade, né, a reversibilidade, a transmissibilidade, efeitos estocásticos, determinísticos, tá? E aqui, né, esse conteúdo que eu vou passar para vocês é um conteúdo onde vai linkar o que nós estudamos na aula passada, tá? Dando continuidade nessa parte sobre radioproteção. Tudo bem? Iniciando aqui, nós temos o princípio de atividade. Então, toda vez que a gente estiver estudando sobre radioproteção ou sobre algum elemento radioativo, é muito importante, né, eu observar que eu tenho o princípio da atividade. Quando eu digo atividade, tá, essa grandeza aqui, ela é expressada, né, para a gente, né, qualificar a quantidade de material radioativo, a intensidade desse material radioativo. Por exemplo, eu tenho aqui, né, um radionuclídeo que é, por exemplo, né, urânio. Esse urânio ele possui uma quantidade de radiação. Então ele tem um quantitativo de radiação. Então esse quantitativo de radiação eu posso expressar isso aqui como a atividade desse urânio, tá? Então o urânio ele tem uma atividade, tá? Então ele tem ali uma quantidade de radiação, né? Assim como, por exemplo, eu tenho, né, o cobalto, por exemplo, esse elemento radioativo cobalto, ele também está em atividade. Mas, né, em relação ao urânio, por exemplo, a atividade do cobalto ela é menor em relação ao urânio. Então, toda vez que eu falo sobre, né, a atividade, é o termo radioativo, né, aonde nós temos a desintegração por unidade de tempo. Nós sabemos que todos esses elementos radioativos, eles passam por uma transformação aonde essa atividade deles vão diminuir com, né, a meia-vida, com a meia-vida. Então quer dizer o quê? Que eu tenho o cobalto 60, que tem uma meia-vida de 5,9 anos, por exemplo, onde ele tem a meia-vida, aonde passando esse tempo ele vai perder o quê? Ele vai perder a metade de sua força. Mais 5,9 ele perde mais 25% da sua força do que seria a metade da metade, né? E assim, mais 5,9 ele acaba perdendo mais a metade da metade. Então, essa meia-vida está 100% correlacionado com a atividade. A atividade nada mais é, tá, do que eu expresso a quantidade de material radioativo, a quantidade da exposição desse material radioativo. Tá? Então, é muito importante eu saber que, né, essa terminologia atividade ela é comumente utilizada dentro da radioproteção, tá? Dentro aí dos princípios de, né, de radioproteção, né, do conhecimento de proteção radiológica e etc. Tudo bem? E eu tenho um outro termo, né, que é ali, né, a a parte da exposição. Eu vou até passar uma borracha, vou apagar aqui alguma parte do que eu expliquei, só para eu poder explicar a parte da exposição. Tudo bem? Então vamos lá. A exposição, eu tenho aqui esse elemento radioativo, que eu desenhei para vocês agora, que é o cobalto. Tá? Esse cobalto, por exemplo, né, se eu tenho uma pessoa que está próximo a esse elemento radioativo, ele vai receber, né, essa radiação. Quando ele recebe essa radiação, nós temos aqui o princípio da exposição, tá? Então, esse indivíduo ele vai receber a exposição. Assim como eu tenho, por exemplo, lá na sala de raio-x, quando eu posiciono meu paciente
pega o aparelho de raio-x e direciona a radiação no paciente, nós estamos realizando uma exposição no paciente. Então essa é uma grandeza, é uma medida da habilidade ou capacidade, tanto dos raios-x ou os raios gama, tá? Aqui está escrito gama. Deixa eu colocar para vocês. Os raios gama em produzir radiações no ar. Por que eu não dou o exemplo, por exemplo, de outras radiações importantes como raios alfa e raios beta, por exemplo? Porque os raios alfa e beta, o poder de penetração dessa radiação é muito limitado. Nós sabemos que são duas radiações que têm ali, por exemplo, né, uma grande quantidade, né, uma grande quantidade de energia, mas também é uma radiação, por exemplo, que ela é corpuscular, uma radiação que tem juntamente com ela, por exemplo, né, partículas de nêutrons. Então, o poder de penetração dessas duas radiações, elas são bem, né, limitadas. Diferente, por exemplo, dos raios X e diferente dos raios gama. Né? Que com certeza essa exposição ela pode sim acontecer no indivíduo, aonde quanto mais próximo o indivíduo ele está do elemento radioativo, quanto mais próximo ele está do elemento radioativo, maior será a sua exposição. Tudo bem? Então maior será a sua exposição. Então eu tenho a atividade, que está no material radioativo, que libera essa radiação, que essa radiação nós podemos chamar como um termo de atividade, né? Esse elemento radioativo está em atividade, tá? E essa radiação, quando o indivíduo recebe essa radiação, nós temos aqui o que nós chamamos de exposição. Não é só específico ao elemento radioativo, emissor de raios gama, mas também, né, nós temos aí sobre os raios X. Tá? Um aparelho simples de raio-x, um tubo produtor de raio-x, pode também realizar a exposição, porque está emitindo radiação X, está emitindo radiação gama. Então, olha só, o aparelho de raio-x emite raio-x, o elemento radionuclídeo, que é o cobalto, emite raios gama. Aqui emite raio-x, aqui emite raios gama. Ok? Então, todos os dois é o princípio de exposição. Quando eu falo dose absorvida, tá? A dose absorvida, ela é mais assim, ela é mais abrangente, né? Por quê? Porque ela é válida para todos os tipos de radiação, tanto raios alfa, raios beta, raios X, e ela é válida para a gente saber que essa dose absorvida, ela pode absorver em qualquer tipo de material. Então eu tenho um determinado material, ele recebe uma radiação, então para eu estudar essa radiação que esse material recebeu, tá? Esse material recebeu, eu tenho aí, por exemplo, a grandeza que é a dose absorvida. Então eu tenho aqui um material, uma matéria comum, e eu tenho aqui o elemento radioativo liberando aqui a radiação, realizando o processo que nós aprendemos, que é a exposição. Por quê? Porque o elemento radioativo, ele está em atividade, então essa exposição aqui, dá para a gente poder medir nessa matéria, por exemplo, né, saber quanto que essa matéria está recebendo da exposição desse elemento radioativo. Então, esse princípio, ele é chamado como dose absorvida. Tá? Ela é definida como a quantidade de energia depositada pela radiação ionizante na matéria, num determinado volume conhecido. Então, essa matéria, tá? Essa matéria que vocês estão vendo aí, que vem, né, da dose absorvida, é justamente porque essa matéria recebe uma dose de um elemento radioativo, que é totalmente, né, se você pega a dose absorvida, é diferente da dose equivalente. Então, ó, na dose equivalente, as grandezas definidas levaram em conta que a energia absorvida no ar e no tecido humano. Quando eu falo dose equivalente, é uma dose específica, né, do ser humano. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um elemento radioativo, ele está em atividade, tá? Ou seja, ele é radioativo. Se ele está em atividade, ele é radioativo.
E essa radiação, tá? Ela vai o quê? Ela vai esse indivíduo ele vai receber uma exposição, que a gente viu agora, uma exposição, né, uma exposição, e essa exposição que ele recebe, quando essa radiação chega no indivíduo, ele vai ter aí uma dose recebida. Essa dose ela é chamada como dose equivalente, tá? Então, ela é definida como dose equivalente, considera os fatores do tipo de radiação ionizante, tá? A energia e a distribuição da radiação do tecido. E com certeza é em cima da dose equivalente, do estudo da dose equivalente, que nós vamos observar e estudar todo aquele princípio de efeitos biológicos que acontece aonde? Numa célula. Por quê? Porque é em cima do estudo da dose equivalente que a gente pode avaliar os possíveis danos biológicos. Tá? Esses possíveis danos biológicos podem acontecer exclusivamente na célula, onde essa radiação ela pode agir diretamente no núcleo dessa célula, onde nós temos toda a informação genética, todo o material genético que é ali o DNA, né? Causando alteração no DNA, a gente vai ter ali, né, toda alteração no DNA, correspondendo ali uma facilidade para surgir, por exemplo, células malignas. Então, é importante observar que dose equivalente, ela está relativamente, né, ela está em cima do processo de avaliação dessa dose, onde essa dose ela é diretamente ligada no tecido humano. Tudo bem? Tá? Então, são 4 princípios. Nós temos a atividade, tá? Só revisando aqui com vocês, tá? Vou até apagar aqui uma parte. Deixa eu apagar essa parte aqui, ó. Apagando. Vou apagar um pouquinho aqui, tá? Para eu poder explicar. Aqui, perfeito. Então eu tenho aqui o elemento radioativo, tá? Ele está em atividade, emitindo radiação, então ele está em atividade. Essa radiação que ele emite, a grandeza que nós temos, é chamado de atividade. Tá? Essa atividade, ela pode ser, por exemplo, uma atividade alta, como pode ser uma atividade baixa, depende do elemento radioativo. Né? Nós temos a atividade, por exemplo, de um urânio, que é diferente da atividade de um iodo 131, por exemplo, utilizado aí, né, para terapia da tireoide, um exemplo. Então, para iodoterapia, um exemplo. Tá? Então, a atividade, ela é diferente. Então, cada elemento radioativo tem a sua atividade. Quando eu falo exposição, é que esses elementos radioativos, eles podem expor ser humano, ou podem expor matéria comum. Então, quando eu tenho uma exposição num ser humano, eu tenho essa dose que o ser humano recebe, que é chamada de dose equivalente. Eu tenho a exposição, por exemplo, de uma matéria comum, que é chamada de dose absorvida. Ok? Então, dentro dessa revisão, eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar entendendo bem essas grandezas. Ok? E aqui, né, eu tenho as unidades de uso dessas radioproteções. Então, o primeiro assunto que nós discutimos foi a parte da atividade. Então, aqui nós temos a parte da atividade. A atividade, nós temos 2 unidades para a gente poder avaliar a atividade. Se vocês pegarem livros antigos, né, de radioproteção, né, de proteção radiológica e tal, vocês vão perceber que as terminologias Curie e Becquerel tratam-se da mesma coisa. Está falando sobre a atividade, está falando sobre a quantidade de radiação que aquele radionuclídeo possui. Então, eu tenho aqui na unidade antiga, né, o Curie, que tem o símbolo CI, eu tenho aqui o Becquerel, que tem o BQ. O Becquerel é uma unidade nova, uma unidade atualizada. Mas é claro que se essa informação ela chegar com o nome Curie, é a mesma coisa, é atividade, só que numa unidade antiga. Becquerel, uma unidade nova.
Quando eu tenho, por exemplo, a exposição, o valor de uma exposição nas unidades antigas, né? Ou seja, nas literaturas mais antigas, vocês vão ver a terminologia Reuthen, que vem, né, o símbolo R, tá? Então, tanto Reuthen quanto na literatura nova, nós temos aí o Coulomb ou quilograma. O Coulomb, por exemplo, é uma terminologia que está na literatura nova, que tem a terminologia C, tá? Então, quando eu falo sobre exposição, eu falo sobre Coulomb na unidade nova, tudo bem? Nas unidades antigas é chamada de Reuthen, ok? Falando sobre dose absorvida, nas unidades antigas, tá? Eu tenho radiation, tá? Absorbed dose, que quer dizer o quê? Que eu tenho a unidade antiga, que tem ali o símbolo como RAD, né? RAD, e na unidade nova eu tenho Gray, tá? Então, quando eu tenho um valor de uma dose absorvida, nas unidades novas, nas literaturas novas, eu vou ter a terminologia Gray, tá? Que eu tenho a unidade GY. Tudo bem? E já na dose equivalente, tá? Eu tenho aqui o Reuthen, tá? Equivalent Man. Então, quer dizer o quê? Eu tenho essa unidade, que ele tem o símbolo REM, tá? Que é o REM, onde na unidade nova eu tenho Silvert, na unidade antiga, tá? Eu tenho REM e na unidade nova eu tenho SV, que quer dizer o quê? Que quer dizer Silvert, ok? Tudo bem? Então é muito importante vocês saberem, porque dependendo da forma que essa informação elas chegam para vocês, tá? As unidades que vocês estão vendo aqui, elas sempre virão acompanhadas por essas terminologias aqui, ou por esses símbolos, que elas estão 100% baseadas em cima disso aqui que eu passei para vocês. Então, seja a unidade nova, ou seja a unidade antiga, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que vocês vão saber interpretar bem o que se trata aquele tipo de exposição, ou o que se trata, né, o tipo de atividade, ou, né, se é uma dose equivalente, ou se é uma dose absorvida, tudo bem? Tá? Então, né, eu finalizo aqui com vocês, agradeço imensamente, tá? E saibam que eu estarei à disposição para discutir esse assunto com vocês no horário de aula, no nosso chat, tá? Onde eu estarei disponível no período integral de aula de vocês. Eu agradeço muito por essa oportunidade, desejo vocês um bom estudo e até a próxima, pessoal. Um abraço.